Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a presença de todos vocês em mais uma reunião do Laboratório de Teoria Social, Teoria Política e Pós-Estruturalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje nós temos a honra e a alegria, além de saudá-los, é claro, de receber o professor Eduardo Barros Mariucci, que é professor associado, salvo engano meu, na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, graduado em Ciências Sociais, bacharelado em Sociologia pela Unicamp, com especialização em política internacional, mestrado em história econômica e doutorado em ciência econômica, estes dois últimos pela Unicamp, além, é claro, de uma livre docência, né? E eu conheci o Eduardo em alguns grupos, né, que são animados principalmente pelo Giuseppe, né, que é um querido amigo que nós temos em comum, lá do Rio de Janeiro. E foi aí que a gente acabou se encontrando, eu assisti uma palestra dele, ele assistiu uma palestra minha, e temos aí no Eduardo um excelente especialista para um dos autores que nos interessa nesse semestre, que é a discussão um pouquinho mais focada no Cibernética e Sociedade do Norbert Wiener, né? Eu pedi que vocês lessem alguns extratos, né, previamente selecionados, para que a gente possa ter um contato com esse autor, e também pedi que o Eduardo, com base especialmente num texto para discussão que ele apresentou lá no Unicamp, né, chamado A Virada Cibernética, pudesse nos apresentar algo da sua pesquisa relacionada ao Wiener. Então, caro Eduardo, eu agradeço muito você pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui conosco hoje, e imediatamente, sem mais, passo a palavra para que você possa fazer a tua exposição. Obrigadão, Eduardo, na oração. Perfeito, Murilo. Antes de começar, queria agradecer a oportunidade aqui, né, de falar com vocês sobre esse tema que eu acho muito interessante. E veja só, eu vou, na verdade, discutir mais as implicações do pensamento do Wiener do que propriamente fazer uma coisa exegética sobre o livro dele. E uma das coisas que eu já queria já tentar esclarecer aqui é que, a despeito da importância que a noção de cibernética veio a ter posteriormente, nós temos que tomar cuidado para não descaracterizar o que o Wiener estava propondo. Porque o Wiener não pensava em termos digitais. Essa ideia da digitalização da vida, de computadores digitais, separação entre hardware e software, não era comum nos anos 50 e nos anos 60. Porque os computadores eram predominantemente analógicos. Os poucos computadores que se aproximavam do modelo atual nosso, que é eletroeletrônico, né, tinha uma capacidade de processamento muito reduzida. Então, embora ele seja um sujeito, um visionário, a cabeça dele é uma cabeça analógica. É até difícil para a gente imaginar o que é um mundo sem a digitalização. Especialmente para vocês, né, que dá para ver, que são os chamados nativos digitais, né, que já nasceram num mundo onde a internet já existia, né, e isso não era coisa comum, né? Inclusive, eu fui garoto nos anos 80, eu tive a sorte de ganhar um computador quando era criança, porque a esmagadora maioria das pessoas não tinham, né? Eu lembro que, quando eu era muito garoto mesmo, 86, 87, 12, 13 anos, dava para contar no dedo quem tinha computador, né? Você formava uma comunidade fechada, porque a cidade que eu cresci, em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, tinha o quê? Na época, uns 500 mil habitantes, devia ter 200 pessoas que tinham computador. Então, todo mundo se conhecia, né? Você tinha que programar e tal. Era uma outra... Isso estamos falando dos anos 80, né? Imagina em 1950, 1960. Né? Então, o primeiro ponto é isso. Né? A despeito da importância e tudo mais, a cabeça dele era uma cabeça predominantemente analógica. Outro ponto que é importante também salientar, o Wiener era um matemático físico engenheiro eletrônico. O que ele tenta fazer é expandir o campo da física. Ele fica o tempo inteiro no campo da física e da física teórica.
modificando, eu poderia até salientar aqui as suas bases ontológicas. O que eu quero dizer com isso? O Wiener é um sujeito que começou a perceber a importância da contingência, ou seja, ele tá começando a abandonar o modelo determinista que vigorava até então, que vinha da mecânica newtoniana, e ele começa a perceber a importância de pensar o mundo numa nova estatística. E quando você pensa em estatística, tem pelo menos dois grandes padrões. Estatístico convencional, frequentista, o que é isso? Ele analisa a frequência dos fenômenos e faz suas projeções em cima dessa frequência. O que é o problema de uma estatística frequentista? Ela não pode perceber o novo. Por quê? É como se o peso das frequências do passado fosse a única pista que você tem sobre o futuro. Uma nova estatística vai começar a nascer, em parte por conta dos problemas que o Wiener levantou, né, que é de outro corte. Como é que eu, na verdade, penso as probabilidades do novo e vou mudando as minhas previsões de acordo com as informações que vão aparecendo? Ou seja, um outro tipo de estatística. É um tipo que está assumindo que o mundo é contingente. Por que a velha estatística era desse jeito, frequentista? Porque ela achava que tinha uma lei, um conjunto de leis que governava a realidade e que, portanto, ao perceber as frequências, você poderia se aproximar dessa lei. Essa é a base da mecânica newtoniana. Inclusive, o famoso demônio de Laplace, qual que é a ideia? Se você souber, se você tiver informação sobre todas as posições das partículas, suas acelerações e sentidos, e a fórmula, passado, presente e futuro viram o quê? Uma distinção inútil. É a tese da simetria temporal. Toda a base do universo determinista que forjou a modernidade, na verdade, está ligada a isso. Né? Simetrias fundamentais. Passado, presente e futuro não são fundamentalmente diferentes. Porque se você acredita que existe essa lei, imagina que o mundo fosse regido por uma função linear, a qual a gente não percebe porque a nossa capacidade de ler o real é mais lenta do que o movimento do real. Os estatísticos frequentistas vão dizer, olha, se a gente não pode, se a gente analisar a frequência que os fenômenos aparecem, a gente vai ter bases preditivas e talvez se aproximar dessa lei. O que o Wiener começou a pensar? Né? Ele disse, olha, eu acho que os grandes físicos, o capítulo 1, não sei se vocês leram, tempo newtoniano, tempo bergsoniano, essa que é a questão. Ele está querendo dizer, olha, a física tem que dar conta dessa discussão que os filósofos estão fazendo. Bergson em particular, o Bergson, que é um tempo qualitativo, que é um tempo sem simetrias temporais, onde há pontos de ruptura que vão mudar as transformações. Né? A partir daquele ponto, as coisas mudam. E o que vai culminar na noção de seta do tempo, por exemplo. Então, essa é a preocupação do Wiener. Ele mesmo, não nesse livro, tanto, mas no outro, o uso humano dos seres humanos, nesse já aparece, mas ele ainda é mais incisivo. Ele diz, olha, eu acho que o que a gente tem que fazer é ultrapassar o próprio Einstein. Porque o Einstein ficou famoso pela teoria da relatividade, mas o que o Einstein está dizendo é o seguinte, tá, aproxima o espaço do tempo, mas ele insistia que o mundo era determinista. Ele disse, ó, Deus não joga dados, essa é uma das coisas que ele gostava de dizer. Né? É a nossa percepção que impede, né? Mas a rigor, o fato da luz ser a constante universal, ela é o padrão de referência também. Todo mundo sempre observa a luz do mesmo jeito. As percepções do espaço e do tempo mudam. Então ele está querendo ir além. Né? Ele diz, olha, o que vai acontecer com essa nova física que está nascendo é que ela está abraçando uma dimensão contingente do mundo. E o que é o ponto que ele sempre tendeu a querer dar conta? Aprisionar essa contingência em mecanismos de feedback negativos. A cibernética sempre foi isso. A ideia de tentar domar a contingência.
que é a ideia? Né? Tem dois tipos de feedback. Feedback positivo e feedback negativo. Sistemas de feedback positivo, eles aumentam a contingência. Eles aumentam a confusão do sistema. Sistemas de feedback negativo, eles tentam limitar as variações dentro de um padrão. É assim que o Wiener pensava. A cibernética foi desenhada desse jeito. E a palavra cibernética, numa tradução porca, seria governética. Né? É a arte do governo. A arte do governo dessas coisas, tanto no sentido do governo antigo, como numa figura que para a gente é esquisita, vocês devem ter visto já, quem tem o Windows, driver. Né? É driver nesse sentido, ele limita, né? Ele dá um molde. A forma, que eu acredito que seja a forma mais óbvia de entender isso, é o mecanismo do termostato. O termostato é um sistema de feedback negativo. O que acontece? Você tem uma substância, água, qualquer substância, você quer que ela fique presa dentro de valores pré-determinados. Você usa a própria dilatação nos metais, não precisa nem de computador, o termostato funciona. Geladeira funciona desse jeito, as mais antigas. Se você usa seu sistema de aquecimento na casa solar, ele usa um termostato. O que acontece? Quando você acha que a temperatura está abaixo do limite, a alimentação fica ligada. Isso vai dilatando um metal. A hora que ele encosta no outro, é porque você chegou numa certa temperatura. Aí qual é a ideia? Você desliga a alimentação. Naturalmente, o sistema começa a parar de ganhar calor, aquele metal vai diminuir essa dilatação, perdeu o contato, opa, é a hora de ligar a alimentação de novo. Percebeu? É um sistema simples, né? Que não tem é totalmente analógico, não tem microprocessador, não tem nada disso, que fica, num certo sentido, mantendo, né, a temperatura dentro daquela faixa que você escolheu. E toda a noção de homeostase da biologia tem a ver com mecanismos de feedback negativo nesse sentido. O fígado, por exemplo, faz isso. Né? Ele fica mantendo as concentrações de açúcar e tudo mais no sangue dentro de limites, né? Operando dessa forma. Então, a cabeça do Wiener era a cabeça de vamos celebrar a contingência. Nós não estamos num mundo determinista como aquele do Newton. Mas como que a gente enquadra a contingência? A gente enquadra por esses mecanismos de feedback negativo. A grande mudança, a grande transformação virá quando a noção de como lidar com o feedback positivo mudar. E aí nós temos que abandonar o Wiener. Veja, ele é genial, ele é uma das figuras mais inteligentes e tal, mas óbvio que lá na frente você vai desenvolver outras concepções, outras ferramentas para lidar com sistemas não lineares, que vão desembocar na teoria da complexidade, na teoria do caos. Formalmente, isso sai do escopo original do Norbert Wiener. Mas a palavra cibernética foi mantida, porque você pode acoplar o que eu vou dizer a partir daqui ao sistema que ele criou originalmente. Mas veja, não dá para dizer que ele previu a Amazon, isso é exagerar. Porque nós estamos trabalhando numa outra pegada, o que vai redefinir a ideia de cibernética. Como que nós vamos tratar de sistemas não lineares? Sistemas de feedback positivo. Aí tem que mudar o jeito que a gente entende o real e tenta aprisioná-lo. E aí vão ter duas grandes variantes, eu não quero entrar muito em detalhes, que elas tendem a ser trabalhadas como um conjunto, mas não são. Primeiro, a teoria do caos. A teoria do caos, o que está na base dela? Como é que sistemas determinísticos simples geram comportamentos complicados? Vamos imaginar. O que é a lei de uma floresta como a Amazônia? Ela tem uma lei muito simples. Se você é um ser vivo na Amazônia. Você tem que sair para almoçar e não ser almoçado.
Está todo mundo sendo regido por essa lei. Além de querer, pelo sexo, transferir a sua linhagem. É uma coisa extremamente simples a princípio, né? Mas olha o mecanismo complexo que aparece. Cadeias alimentares, transformações dinâmicas. Né? Mas isso está sendo regido por essa lei. Isso seria olhar a floresta amazônica do ponto de vista da teoria do caos. Ou qualquer sistema complexo do ponto de vista da teoria da evolução. Complexidade também é uma outra coisa. Quem estuda isso formalmente vai dizer, olha, sistemas complexos, então, são sistemas determinísticos simples que geram comportamentos complicados. Por isso que eu tenho que usar uma outra estatística, uma outra matemática para dar conta deles. O que é um sistema complexo? Num certo sentido, é o contrário disso. Sistemas relacionais complexos geram comportamentos simples, entre aspas. Por exemplo, você vê uma revoada de pássaros. É bagunçado aquilo a princípio. O morcego, isso é mais claro ainda. Mas se você observar bem, chega um momento que eles geram um padrão discernível. É um padrão discernível. Então, é um pouco essa que é a ideia. Eu vou trabalhar com as duas coisas como se elas fossem sinônimos. Porque é muito quixotesco. Eu acho que é até quixotesco marcar a diferença. O que é o ponto, então? Como é que, partindo do Wiener, você chega nessa forma de entender o mundo? Porque todo o arcabouço clássico, da física clássica, da mecânica clássica, tratava de sistemas lineares. Os sistemas não lineares eram desprezados. Só que a esmagadora maioria dos fenômenos e os mais relevantes para o homem são fenômenos não lineares. A vida, a evolução das espécies, essas coisas são não lineares. Então, isso era tido como contingente fora do que da explicação. Veja como aquele impulso original do Wiener vai ser complementado por essas novas formas de pôr a questão. Como é que eu vou dar conta, então, de uma realidade contingente? Olha, tem uma ordem oculta. Essa ordem oculta, ela é necessariamente probabilística num novo sentido. O que é o novo sentido? Isso se desenvolveu principalmente na previsão do tempo. Pequenas transformações podem alterar radicalmente de forma muito veloz, a predição. Por quê? O sistema está fazendo predições, né? Isso é bastante complicado. Você não tenta fazer uma previsão precisa. Você cria milhares de predições e dá um peso probabilístico a cada um. À medida que você vai mudando as informações, você vai mudando o peso relativo da probabilidade dessa coisa acontecer. Por isso que os sistemas de previsão do tempo são assim. Eles funcionam bem para hoje, mal para daqui a uma semana. Mas às vezes você está olhando seu celular e fala, puta, a previsão mudou, hein, cara? Mas mudou radicalmente. Porque você registrou em alguma região um conjunto de fenômenos que fez com que você avaliasse o peso probabilístico desses futuros possíveis e rearranjasse. Então, você está sacando como é que você está olhando a realidade de um outro jeito? É bem esse capítulo 1 do Wiener, o mundo newtoniano, o mundo bergsoniano, onde, na verdade, você tem que marcar a diferença entre passado, presente e futuro. Ela é decisiva para suas predições. E para isso funcionar, e é por isso que a ideia da virada cibernética, você teve que mudar a ideia do que é informação. É isso que eu queria registrar aqui. O Wiener pensa o mundo como um mundo de troca de informações. Inclusive, esse é um dos exemplos mais celebrados por ele. Ele vai dizer, como é que funciona um formigueiro? O formigueiro é um sistema de trocas de informação por hormônios. Quando uma formiga sai do formigueiro, ela deixa um rastro hormonal. As outras formigas identificam. Se aquele rastro está muito grosso,
muito, digamos assim, trafegada, que provavelmente tem alguma coisa que vai interessar as formigas naquela direção. Por exemplo, tem uma migalha de pão. As formigas ficam o tempo inteiro, a hora que elas batem no pão, elas voltam para o formigueiro. Tem uma formigueira andando a esmo, ela vê um caminho que está sendo muito feito, ela tende a fazer esse caminho. A hora que acaba a migalha de pão, elas param de fazer esse caminho. Esse rastro hormonal vai desaparecendo e substitui por outro. Então, é como se você criasse um sistema dinâmico, né, onde as formigas saem a esmo primeiro, encontram alguma coisa e voltam. Isso vai organizando todo o formigueiro. Eles olham, esse é o sistema de comunicação. Aí as pessoas dizem, como? As formigas não estão comunicando nada. Elas estão sentindo um cheiro. Pois é, mas é assim que funciona. É um sistema de comunicação por hormônios. Veja, ele já estava se aproximando da ideia da teoria do caos. Não tem um mestre formigueiro que está analisando todas as informações para dizer onde estão as migalhas. São unidades de baixíssima capacidade de processamento. Tem uma coisa, atrás de comida, voltar para o formigueiro. Tá? Isso vai gerando um sistema, um padrão de comportamento que ordena todo o formigueiro. E se tem formiga na sua casa, você sabe, né? Bobeou com um negócio doce, 10 minutos já está cheio de formiga. Você tira aquele negócio, elas desaparecem. Veja, era isso que intrigava ele. Como é que eu crio um sistema de comunicação desse tipo? É o único jeito de eu enfrentar um mundo contingente. E tinha um motivo claro por trás. Tanto ele como o Claude Shannon, que é outro cara ligado à teoria da informação, todos eles estavam recrutados, eles começaram a ser recrutados no fim dos anos 40 dos projetos militares americanos para desenvolver um sistema inteligente antiaéreo. Porque a aviação alemã estava castigando a marinha, né? Os americanos perceberam que eles iam entrar em guerra. Então, isso tudo que eu estou falando aqui nasce no certo sentido da guerra. E aí o MIT, tinha um cara que chama Vannevar Bush, ele foi vice-reitor do MIT. O Pentágono deu uma grana para ele e falou, olha, cara, você vai ter que criar um sistema de defesa para nós, inteligente, você chama quem você quiser. Ele conhecia tanto o Wiener como o Claude Shannon. E qual que é a ideia? Se um avião está voando acima de 500 km por hora, que era a aviação da Segunda Guerra Mundial, o nosso olho não consegue acompanhar direito. Então, você tinha que criar um sistema preditivo para tentar atirar na frente, né, antevendo as ações do aviador. O que eu sei? O alvo provável do aviador. Como ele vai querer esquivar, eu sei que ele está indo para aquela direção, mas ele pode fazer 1000 caminhos. Se eu criar um sistema inteligente, preditivo, ele pode direcionar a artilharia e dar dicas para o artilheiro para onde provavelmente o avião vai. Então, essa que era a ambição dessa galera. Veja, você não tem computador com alta capacidade de processamento ainda. Né? Eles estão se desenvolvendo desde a Primeira Guerra Mundial. Né? Mas a ideia é essa. Como é que eu vou ter uma mentalidade preditiva? E aí o Wiener vai dizer, veja, olha que engraçado, quando um aviador, especialmente nesses aviões antigos, eles são rápidos, mas não são como os atuais. Quando um aviador senta no avião, ele vira uma coisa só. Tipo, não sei se vocês já andaram de combosa, Kombi. Andando na combosa, bate o vento, né? Você fica fazendo micro-regulagens na Kombi. Né? Essa que é a ideia. O aviador está fazendo micro-regulagem. Ele se integra de tal modo com o avião que ele vira uma coisa só. Então, eu tenho que tratar o combo aviador-avião como uma mesma unidade. E sacar mais ou menos para onde ele vai, para antever o quê? As suas trajetórias e tentar abatê-los. Mas por que precisa de informação? Porque, na verdade, quando você vai desenvolver o radar, e a guerra começa a ser uma guerra de radar, mas como é hoje, guerra de mísseis, e é aí que eu quero salientar, você está numa velocidade tão acelerada que os nossos sentidos não servem mais para nada. Mas como eu dou conta de tudo isso?
desenvolvendo a ideia de informação. O que criou a ideia de que eu posso resolver quase todos os problemas do mundo de forma unificada tem a ver com um novo conceito de informação. Ele é desenvolvido formalmente pelo Claude Shannon, né? Um texto de 48 que é clássico, a teoria matemática da informação. O que diz o Shannon? Ele diz, olha, esquece a semântica, esquece o mundo do significado. Se eu quero fazer uma comunicação, eu tenho que pensar em termos informacionais. Como é que eu transmito uma informação de A para B? Para isso, eu preciso codificá-la, ou seja, reduzir. Aí está aparecendo a digitalização. Reduzi-la a números, se possível. Comunicar esses números, e o outro negócio é decodificar para voltar à informação original. Qual que era o problema? O Shannon percebeu que as pessoas estavam batendo a cabeça. Por quê? Ele era um especialista em telefonia. Né? Ele trabalhava no Bell Labs. Mas ó, o cara do telefone faz todo o seu raciocínio pensando em termos de cabos e fios. Quem trabalha com rádio pensa apenas o quê? Em termos de ondas. Mas está todo mundo trabalhando com a mesma coisa. Se eu achar uma unidade abstrata de medida, o bit, ele que inventou a palavra bit, eu vou conseguir criar uma teoria geral para todos os sistemas informacionais existentes. O que passou a ser possível você pensar a informação dissociada do seu substrato e dissociada dos aparelhos. O que você tinha antes? Especialistas em telégrafo, especialistas em rádio, especialistas no que veio ser a TV. Eles não conversavam, porque eles não tinham uma ideia de informação como uma unidade abstrata. O Shannon fez isso formalmente. O Wiener fez isso na prática. Porque se eu tenho que pensar na conexão entre máquinas, pessoas e animais, na prática ele está trabalhando com uma noção de informação. E ele chega a dizer, é uma citação muito recorrente, cara, informação não é energia, informação é informação. Né? Isso abriu caminho, se vocês estudarem, o Heidegger, né, que parece que foi o tema da conversa anterior que vocês tiveram, é um cara que estava pensando também nessa dimensão informacional da realidade. É com base dessa descoberta que esse mundo que nós estamos vivendo apareceu. Onde, ó, meu irmão é biólogo, né? Biólogo geneticista. O mundo dele é o mundo de probabilidades e de pacotes de informação. Eu fiquei enchendo o saco dele, que ele falou, velho, você não estuda a vida, você estuda os seres vivos. A vida é uma outra conversa, entendeu? É teológico, filosófico. Você está estudando basicamente o quê? Você está jogando pôquer, na verdade, com a natureza, entendeu? Porque do ponto de vista dele, né, eu gosto de provocar ele bastante, do ponto de vista dele, dos biotecnólogos, a vida é o quê? Um pacote de informações que está traduzida no seu genoma e que, à medida que você começa a viver, a interferência do meio vai transformar isso, óbvio, né? Não existe o negócio de uma comunicação direta do genoma para o ser vivo, mas a rigor, a lógica é uma lógica informacional. Uma lógica informacional. O próprio Claude Shannon, por exemplo, a mão desse Vannevar Bush, fez uma tese, acho que a tese de doutorado dele é sobre genética. Veja como que a coisa é interessante. Né? Havia uma disputa pela eugenia que vinha do século XIX até o século XX. Todo mundo fala dos alemães, mas a eugenia era muito mais estudada nos Estados Unidos. Tem um livro, que eu esqueci o nome do sujeito, Guerra contra os Fracos, que ele vai olhando, olha, os Estados Unidos era o terreno da eugenia. E eles começaram a perceber que a Alemanha estava se desenvolvendo. Mas que eugenia? Eugenia igual o cara que cria cachorro. Não tinha a dimensão genética. Se você quiser preservar certo, você trabalhava só com o fenótipo.
você queria preservar certos traços, você ia cruzando as pessoas que tinham aqueles traços. O Vannevar Bush disse o seguinte, cara, eu acho que esse negócio está todo errado. Shannon, vem cá. Que tal você pensar a eugenia em termos informacionais ligados às informações dos genes que estavam sendo descobertos? Top. Essa virada que colocou os Estados Unidos na frente lá e poder dizer que eles não ligam para a eugenia. Veja, foi virada informacional. Eles eram muito piores que os alemães, no certo sentido. Como os alemães tinham uma concepção, digamos assim, até analógica do que é o problema, eles ficaram com uma coisa mais arcaica. Os americanos levaram coisa no limite. Né? Por quê? Por conta dessa virada. Veja, é o cara que está pensando a informação para criar sistemas de defesa antiaéreo, para que você consiga falar no telefone sem ruído, ele se meteu na biologia. Né? Eu acho que isso que eu chamo de virada cibernética. Quando você começa a perceber que a informação é uma coisa que faz a passagem do mundo orgânico para o inorgânico. Esse é o elemento unificador. E é uma coisa que eu gosto de insistir. Foi isso que o capital aprendeu a domar. Meus colegas na economia ficam dando uns pitis com financiarização. Cara, a partir do momento em que você conseguiu domar essa dimensão informacional, você entrou nos umbrais de colonizar a vida. Isso é uma expressão da Vandana Shiva. Eu acho que aí é que é o limite. Veja, isso aparece já nos anos 40 como um projeto militar econômico também. Né? Então, óbvio que essa virada cibernética só vai se processar nos anos 70 do século XX, quando as coisas começam a encaixar e a computação começa a se desenvolver. Se eu colocar computadores, uma mentalidade digital no que eu falei, fica claro onde deu. Mas a questão, então, é o seguinte, né? Por isso que eu acho que essa ideia de virada cibernética é interessante. Quando você começa a pensar a realidade no plano da informação, essa realidade informacional que dá a unidade, aí todas as categorias típicas da modernidade vão desaparecendo. Né? O que é artificial, o que é natural? Essas coisas vão ficando difíceis de serem mantidas. Por quê? Porque você está pensando em termos de quê? Em termos de informação. Tá claro até aqui, gente? Que agora eu queria fazer um passo que é o passo mais importante. Desde então, eu venho trabalhando com uma ideia que é uma ideia que eu gosto de chamar de automação da percepção. Da onde que eu estou tirando isso? Eu estou tirando é sacanagem não falar bibliografia, né? É um sujeito, não sei se vocês já tiveram contato, ou Virilio, já vi as duas. Esse sujeito escreveu um texto, Vision Machine, né? O texto original é francês, ele ficou famoso na tradução para o inglês, passagem dos anos 80 para os anos 90. O que o Virilio, ficou faltando um i ali, Virilio, escrevi errado. O que o Virilio estava preocupado? Ele conhece tudo que eu falei, ele estava preocupado com um processo que ele chama de um processo de automação da percepção. Ele vai recorrer ao Walter Benjamin. O que é isso? Vamos chamar o velho barbudo aqui para a nossa discussão. Eu estou pegando uma antipatia com marxistas, que os caras estão cada vez mais alucinados, mas o capítulo 13 do Capital, ele é decisivo. Maquinaria e Grande Indústria é uma das coisas mais brilhantes que eu já li. É gigante o capítulo, tem 100 e tantas páginas. O que o Marx vai dizer lá? Olha, vamos definir máquina. Máquina é um complexo que tem pelo menos 3 coisas. Uma fonte de energia,
um sistema de transmissão dessa energia e a máquina propriamente dita que manipula ferramentas. É isso que é máquina na cabeça do Marx. É isso que chegou para o existencialismo, é isso que chegou para a discussão francesa que o Virilio se apropria. O que é uma ferramenta? Ferramenta sempre foi pensada como extensões do sensório humano. Esses dedos são grossos. A gente não consegue. A pinça, o que é a pinça? É uma forma para você conseguir manipular coisas que seus dedos não conseguem. Ó, a pinça copia o movimento do dedo, né? Mas o que ela faz? Ela é muito mais precisa. E mais, ela pode isolar você de temperaturas, né? Você pode usar a pinça para fazer coisa quente. Chave de fenda. Né? Veja, olha o tamanho do nosso dedo. Você quer usar uma coisa muito pequenas, o dedo não dá. Tem que ser uma coisa muito menor, é a chave de fenda. A grande imagem era o relojoeiro, o cara que faz relógio. O que ele manipula? Pinças, chaves de fenda. Ele ainda usa aquele bagulho na cara, que é um óculos, né, que é para conseguir enxergar. Porque senão não dá. Quanto mais preciso, quanto menor o relógio, mais ele precisa de próteses, né, para ver e para manipular esse negócio. O que é a grande pegada do Marx? Ele sacou que a partir do momento que o capital se autonomizou, ele quer passar para as máquinas o controle das ferramentas. Ou seja, destruir o elemento artesanato, destruir o elemento criativo humano, para ir substituindo para as máquinas. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: isso chegou na percepção. A virada cibernética criou máquinas de percepção. Quando você entra no supermercado, por exemplo, você está sendo vigiado por câmeras. Mas ela não é só para saber se você vai roubar coisas. Tem um negócio chamado eye tracker. Os sistemas inteligentes do supermercado ficam entendendo para onde você está olhando. Aí, se você para numa ilha central e começa a olhar produtos, o cara está vendo se a isca deu certo. Ó, o produto que está lá é o que chama a atenção das pessoas. As pessoas vão lá, elas manipulam aquele produto. E o que é a ideia do eye tracker? Para ver como você está fazendo a sua escolha. Se você olhou direitinho quanto pesa o produto, se foi a imagem que te atraiu. Você está sacando? Isso é um sistema de percepção automatizado, organizado por computadores. Óbvio que tem a ver com prevenção de crime também. O sujeito começa a se comportar, né, daquele jeito furtivo, opa! O sistema já detecta, ó, o cara vai roubar lá. Mas não é só isso, entendeu? É também o quê? Prever o comportamento do consumidor. Eu acho que essa que é a pegada, entendeu? Quando você começou a criar sistemas automatizados que manipulam sensores múltiplos para produzir na máquina uma reprodução do real, uma inteligência maquínica, portanto, você deu um salto, entendeu? E é um salto de automação da percepção. Nós estamos anos-luz longe do que o Wiener estava pensando, mas é ele que colocou a gente nessa direção. O engraçado é que ele percebeu. Se você lê Os Humanos dos Seres Humanos, ou aquele último livro dele, que é meio póstumo, God, Inc., ele está dizendo, olha, parece, com a perdão da palavra, parece que a gente fez merda. Porque ele era um liberal, convicto, né? Ele achava que você só produz uma informação nova a partir do momento em que as pessoas são heterogêneas. Olha, sem querer, a gente criou uma desgraça, porque a gente criou um sistema de padronização que está destruindo o quê? Está produzindo uma espécie de entropia, está destruindo as diferenças. Isso ele pensando lá atrás, hein? Imagina se ele olhar os sistemas hoje para ver se a gente está mordendo a isca, que direciona notícias para a gente,
Tudo isso está ligado a quê? A ideia da automação da percepção. Esse que eu acredito ser o grande drama. Né? E é isso que está na base concreta da percepção pós-moderna. Mesmo Virilio vai dizer, eu li esse livro, eu era muito, 94, eu tinha entrado na graduação. O livro me deixou assim, cara. Falei, putz, velho, esse negócio aqui entendeu? Me tirou do eixo, né? Levei uns 20 anos para sacar as implicações, mas veja, o negócio está lá atrás. O que vai insistir o Virilio fazendo esse caminho que eu estou seguindo aqui para vocês? O problema é que nós nunca vemos as coisas, nós tentamos prever. Quando você está no trânsito, você fica tentando prever o que vai acontecer. Quando você está no supermercado e vem uma pessoa desgovernada, cheia de sacola, escrevendo no WhatsApp, você já fica esperto, entendeu? Porque, né, ou a pessoa na sua frente saca o celular, ela vai parar e vai dar confusão. Né? Ou seja, ver é sempre prever. Né? Sempre que a gente olha um cenário, a gente tenta traçar o quê? As suas virtualidades, as suas possibilidades. Um sistema inteligente de automação da percepção tem que fazer a mesma coisa. Qual é a diferença? Ele enxerga espectros da luz que a gente não enxerga. Ele pode usar uma quantidade de sensores e coisas que nem fazem sentido para nós. São informações que a gente não vê. Essas informações talvez estejam nos governando. Por exemplo, a temperatura ambiente. Esse sistema maquínico de automação da percepção pode perceber que em tal temperatura as pessoas compram mais coisa. Ou outras coisas. Essa que é a ideia. Então, é como se você criasse um universo maquínico, nesse sentido é que o Virilio vai dizer, olha, o pós-modernismo tem uma base. A percepção das máquinas importa. É o que ele chama de partilha da perspectiva. Não dá mais para ser cartesiano, achar que o homem é a medida de todas as coisas. Isso governou a gente até, pelo menos, aparecer essas máquinas que percebem o real e se comunicam numa velocidade cada vez mais acelerada. Né? M2M significa machine to machine, máquina para máquina. Quando você olha o tráfego das informações hoje, está meio que pau a pau. Né? Por exemplo, quando nós estamos conversando aqui, isso não conta M2M. Isso é considerado uma... Entendeu? Nós estamos se comunicando aqui. Mas quando o seu computador ou seu celular consulta a Apple ou a Google para atualizar o seu sistema operacional, ou um app seu manda dados, aí é M2M. É como que nós estamos no meio a meio, quase. Provavelmente o M2M deve estar ultrapassando já a comunicação dos homens pelas máquinas. Então, está cada vez ficando mais denso esse ponto de vista das máquinas. E ele diz, esse é um imaginário maquínico que a gente não consegue penetrar. Porque, veja, ele é composto de números e de sensores que a gente nem imagina. A pandemia deu um salto gigantesco nisso. Porque, veja, uma das coisas mais desagradáveis que existe é aquele cara que vem tomar sua temperatura na hora que entra no supermercado. Você fica puto da vida, cara. O lugar mais chique não é assim. Tem um sensor de temperatura à distância. Às vezes eles nem avisam que tem. Né? Uma vez eu estava andando aqui no shopping aqui em Campinas, o segurança abordou uma pessoa e falou, olha, vem aqui. Não, o que foi? Ó, você está com a temperatura elevada. Mas como assim? Ó? Aí que eu olhei, né? Em todas as portas, além das câmeras, tinha um sensor de temperatura. Né? E as pessoas querem medir a temperatura dos outros, entendeu? Não só para saber se você tem Covid, né? Mas para tentar extrair significado disso. Veja, nós estamos num campo onde o quê? Está muito além do panóptico, entendeu? Essa é uma coisa interessante também. Eu já estou finalizando, pessoal. Essa é uma coisa interessante também do Virilio. Porque o panóptico, né? Olha, a sociedade panóptica. O panóptico tem uma peculiaridade. Eu acho que isso o Foucault também deixa claro. O panóptico tinha que peculiaridade?
ele está se aproximando do que eu estou falando, né? O Bentham tinha isso claro. O observado nunca pode saber se ele está sendo ou não observado. Você sabe o que é o panóptico, né? Aquela cadeia imaginada pelo Bentham, onde tem uma coluna central onde ficam os vigias. Esses são dois círculos, né? Essa coluna central e um círculo maior onde ficam as celas. As celas têm grades vazadas dos dois lados para a luz atravessar. Por um sistema de biombos e coisas translúcidas, você não sabe se tem alguém te vendo. Mas, teoricamente, a todo momento você pode estar sendo observado. Isso é despersonalizar o poder. O panóptico tem isso. Inclusive, isso ficou claro para mim quando eu me lembrei aqui, né, quando eu estudava no segundo grau, no meu colégio, os professores não aplicavam as provas. As provas eram feitas em massa por todo mundo, e eram os B10 que aplicavam as provas. Porra, aí tinha Bedel, cara, que não prestava atenção. Tipo, você caiu na sala com o Bedel X, pode colar que o cara não vai perceber nunca. Veja, isso é um poder personalizado. Eu sei quem está me observando. E eu sei se o cara é mais relapso ou menos. Eu me comporto de determinada maneira. O que o Benta queria dizer? Se eu despersonalizar o poder, a pessoa não sabe se ela está sendo observada, mas por quem, ela vai agir como se ela estivesse sendo observada a todo momento. Então, é um processo arquitetônico de despersonalização do poder. Que está caminhando no sentido do que eu estou dizendo aqui. Não tem câmeras ainda. Mas o que eu quero dizer? Por que é mais que o panóptico? Quando tem um bedel vigiando se você vai colar, ou o sujeito de olho, se você vai roubar chocolates no supermercado, você sabe que é um humano. Então você vai agir de forma furtiva, sabendo que é um olho humano. E se tem sensores de movimento, câmeras que estão analisando coisas que eu nem imagino? Sacou? Eu acho que esse que é o problema. É muito mais do que o panóptico. Porque o panóptico, a despeito de personalizar o poder em algum grau, são olhos humanos. Se tem uma câmera, eu sei que é um sujeito que está no centro lá olhando, eu sei que é um humano que está olhando. Agora, se é um sistema de percepção automatizado, eu não sei o que o cara está olhando. Eu não sei que movimentos meus podem telegrafar a minha intenção. Esse é o terreno desse universo maquínico que vai saindo da nossa compreensão. E aí, essa é a única coisa que eu gosto dessa bibliografia da vigilância. Vai criando um sistema de vigilância mesmo que a gente tem noção do que nós estamos sendo avaliados. Por exemplo, né, para voltar ao meu exemplo original, a lei só te obriga a dizer que você está sendo filmado. Mas eu estou sendo filmado como? Por um sistema que está olhando para onde eu olho, tem eye tracker, o bagulho pega a minha temperatura, ele percebe padrões de vibração. Essa que é a pegada. Né? Por exemplo, para finalizar aqui. Os americanos, né, com aquela paura de vigiar as fronteiras, eles acharam um sistema inteligente. Né? Eles perceberam que se você pôr câmera, até drones, as pessoas conseguem se esconder. Eles fizeram um sistema de placas, tem alguns lugares que tem, de vibração que você não consegue ver. Então ele percebe se a pessoa está andando normal ou se ela está andando de forma furtiva. Se é bicho, se é gente. Se está andando de forma furtiva, tem um flag, um alerta. Olha, provavelmente tem alguma coisa de ilícita está acontecendo ali. Pode ser tráfico, alguma coisa ilícita. Aí o drone vai lá ver o que está acontecendo, entendeu? E aí a polícia vai grampear as pessoas. Veja, a partir do momento que a automação da percepção começou a se desenvolver, essa percepção combina um conjunto de sensores, né, de forma complexa. Porque não tem um sistema parecido com o formigueiro do Wiener. Não tem um sistema de processamento central que as coisas estão reportando. Elas vão criando uma coisa mesmo no sentido do Deleuze, rizomática de quê? Vários sistemas de informação que vão se consultando e se integrando. Por exemplo, a última coisa. Por que os caras querem insistir que você pague com o seu celular? Na China, por exemplo.
Porra, velho, se tudo passar por forma eletrônica, não tem mais como você fugir do fisco e da fiscalização do que você está fazendo. Tipo, explodiu uma bomba feita de fertilizante. Você sabe quem comprou fertilizante, quem comprou carvão, quem comprou os ingredientes da bomba. Né? Você tem como rastrear. E se você declara um patrimônio, mas está movimentando em PIX, por exemplo, uma quantidade muito diferente, porra, velho, alguma coisa está errada aí, né? Então, veja, a coisa começou de forma simples, né? Sistemas de feedback negativo, e com esses desenvolvimentos, você começou a pensar num quadro de quê? De possibilidades. Mas onde eu quero chegar? Tem um potencial emancipatório nisso. Tem, é claro que tem. Mas não é para aí que está apontando. As coisas estão apontando para quê? Para enquadrar isso para um sistema de acumulação e de vigilância. Uma gaiola, entendeu? Esse é o drama. Veja, eu acho que não tem retorno mais. Agora, né? A tendência é no sentido de aprisionar a gente cada vez mais nesse tipo de coisa preditiva, no sentido do quê? Modelar comportamentos mesmo, entendeu? Você receber um conjunto de informações, você receber um conjunto de propagandas, um conjunto para quê? Para perfilar as pessoas em grupos. E a mídia, né? O jeito que a gente lê jornal. Sempre que é eletrônico, é um algoritmo, no certo sentido, que está sugerindo o que você acha que você vai gostar. E que provavelmente você vai querer ler. Eu acho que essa que é a pegada e não é todo mundo que percebeu. Então, está além do panóptico. Está além. Mas o princípio é o mesmo. O princípio geral. Que a ideia do panóptico era precisamente o quê? Despersonalizar o poder. Você quer uma coisa de poder mais despersonalizada do que você receber coisas pelo Twitter, sugestões no Instagram, sugestões no Spotify, né? O Waze mandar como é que você tem que ir para um determinado lugar. Essas coisas estão conversando, né? Mas veja, sem paranoia, não tem um sujeito sentado lá que tá. É pior, no certo sentido, é um formigueirão, entendeu? É um formigueirão, né? Onde essa dimensão maquínica vai tornando o nosso ponto de vista pelo menos relativo. Então acabou o homem renascentista. As máquinas pararam de querer copiar o pensamento humano. Já que elas são muito mais rápidas para estabelecer padrões, elas estão mudando a ideia do que é inteligência. Inteligência começa a significar o quê? Discernir padrões. Isso, teoricamente, é uma virada, né, conexionista. Né? É o tipo de inteligência artificial que domina. Ela estabelece padrões. Por quê? A capacidade de dados que ela consegue trabalhar, né, numa escala cada vez mais acelerada. E isso está invadindo zonas que as pessoas não imaginavam que podiam ser invadidas. O xadrez, composição de música, peças jurídicas, até texto, né? Você vai no gerador de Lero Lero, mandei vários trabalhos aí como gerador de Lero Lero, as pessoas mordiam. Né? Era uma máquina que fez. E a coisa mais absurda, né? Que eu acho que aí chegamos ao limite do anedótico, é o sujeito que fez um gerador de tweets do Carluxo. Não sei se vocês já chegaram a ver. Se você procurar, tem. O cara fez o cara fez um estoque de todos os tweets do Carluxo, né, do universo de palavras, um estilo mais ou menos maluco, gera tweets que você nunca sabe se foi o Carluxo mesmo que fez ou o gerador de tweets do Carluxo. Né? Eu acho que é aí que a gente, você sacou? O homem deixou de ser a referência. Ótimo, né? Porque essa coisa antropomórfica sempre foi tosca, né? Por aí que você quis dominar a natureza. O problema é o perigo, né? De o capital e o Estado, num certo sentido, tomarem as rédeas do processo. Né? Na essência, era isso que eu tinha para dizer aqui, pessoal. Sei que foi meio turbulento.
Mas é isso.